Em um ambiente cada vez mais competitivo, não basta apenas registrar números, é preciso compreender o que eles realmente significam. A contabilidade de custos deixa de ser operacional e passa a ser estratégica, apoiando decisões que impactam diretamente os resultados da empresa. Sejam todos muito bem-vindos. Sou Claudemir Matiusso, conselheiro suplente do CRC Paraná. Hoje vamos abordar a importância da contabilidade de custos como um instrumento fundamental para a tomada de decisões. De forma clara e prática, você vai compreender conceitos essenciais, métodos de custeio e, principalmente, identificar pontos críticos na apuração de custos que podem distorcer resultados e comprometer a gestão. Nosso tema de hoje é contabilidade de custos no auxílio de tomada de decisões. Para nos guiar nessa jornada, temos a honra de receber o Valmir Silva de Resende. Valmir é graduado em Ciências Contábeis, com MBA em Gestão Estratégica de Negócios e especialização em Controladoria. Possui formação executiva internacional e atua como professor e consultor nas áreas de custos, controladoria e planejamento. Professor Valmir, é um privilégio tê-lo conosco aqui no Conselho mais uma vez. A palavra é sua, fica à vontade. Bom dia, professor Matiusso. Muito obrigado. Obrigado ao Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. É uma grande satisfação estar aqui, podendo compartilhar um pouco do conhecimento que nós adquirimos durante o longo da carreira aí com o pessoal aqui do CRC do Paraná. Bom, vamos lá. Falar aqui da contabilidade de custos, né, no auxílio na tomada de decisões, ok? Passando aqui algumas orientações, né, que esse conteúdo é de responsabilidade do autor, ok? Vamos lá. Vou falar da problemática que nós temos no cenário do contador e do empresário também, qual que é o objetivo do nosso tema de hoje, envolvimento, fazer uma dramatização, tá, para ficar um pouco mais didática, aplicação no cenário empresarial e como que a gente consegue, né, ter uma riqueza de informações, né, utilizando os dados contábeis para auxiliar na tomada de decisões com qualidade, ok? Vamos lá. Então, o contador, durante muito tempo, né, ele foi tido aí como um profissional que cuidava muito da parte burocrática das empresas, né? O contador, ele tem diversas responsabilidades em relação às atividades operacionais dele, desde as escriturações, acompanhamento das legislações que mudam com uma certa frequência, cumprimento de prazo das obrigações acessórias e até um certo tipo de psicólogo dos empresários. Afinal de contas, somos nós, contadores, que eventualmente temos que passar ao empresário os cenários dessas tantas mudanças que estão vindo e já vieram no nosso cenário contábil fiscal. Pois bem, então o empresário, por sua vez, né, vendo do lado do empresário, ele está preocupado na sua operação, no seu negócio, né? Então, por isso que nós, como contadores, temos que dar esse apoio pleno aos empresários, tá? Então, o empresário ele estará focado na gestão de pessoas, nos seus processos, na captação de clientes, na gestão do seu negócio, no gerenciamento do seu estoque, verificar se a empresa está sendo produtiva conforme desejado e assim por diante, tá? Então, com essa gama de atribuições que o empresário tem, é importante que nós como contadores, fornecemos para ele um hall de informações para que ele tenha condições de tomar decisões mais acertadas, ok? E aí, né, a gente sabe que no Brasil, ser empresário é um desafio muito grande, tá? E para que ele tenha sucesso nessa jornada, né, essas informações que nós cedemos a eles são de grande valia, tá?
Tem uma pesquisa do Sebrae, né, em que é uma pesquisa onde mostra a mortalidade das empresas, tá? E 37% dos empresários entrevistados citaram como a falta de lucratividade o insucesso dos seus negócios. Então, para que o negócio dos empresários tenha um maior sucesso, né, a gente vai usar e devemos fornecer a esses empresários informações mais assertivas no auxílio da tomada de decisão, ok? Então, vamos lá. A contabilidade, como eu falei, é fonte riquíssima de informações, né? Então, essas informações, elas darão ao empresário maior subsídio para a tomada de decisão, ok? Porém, alguns empresários, infelizmente, ainda têm a visão de que o contador, ele cuida mais da parte burocrática da empresa, né? Ele está ali, na visão deles, para cumprir certas obrigações acessórias, né? Fornecimento de dados para o governo, né? Só que o contador, o profissional da área contábil, ele é um parceiro de negócio do empresário, né? Então, como nós temos um volume de informações muito alto, muito grande, e podemos ter mais detalhes, né? A gente precisa quebrar essa barreira, porque nós sabemos que o empresariado, por sua vez, existem perfis que são um pouco mais inseguros em relação ao contador, porque o contador cederá informações ao fisco, ao governo, né? Então, a gente tem que quebrar essa barreira e estreitar uma relação de confiança com o empresário, tá? E aí, ganhando essa confiança, né, a gente consegue agregar maior valor a ser entregue ao cliente, tá bom? Vamos lá. E aí, uma vez mais estreita a relação com o nosso cliente, né, a gente vai entender alguns cenários dentro da empresa, tá? E aí eu faço sempre essa pergunta, né? Essas perguntas, na verdade. Há quanto tempo o contador não visita a fábrica do cliente, né? Sendo uma indústria, por exemplo. Porque não adianta, mensalmente, o empresário remeter os documentos, né, para escrituração, né? É importante e interessante que o contador, ou os profissionais da área contábil, visitem o negócio do cliente para entender o negócio, tá? Então, esse é um ponto fundamental. Outro ponto é, há quanto tempo o contador não se envolve nas operações para verificar oportunidades? Por quê? Quando a gente vai lá no cliente, entende o processo do cliente, nós, que fazemos toda a apuração de custos, a gente consegue verificar oportunidades, por exemplo, de recuperação de impostos, né? Eventualmente, se a gente está um pouco distante dessa operação, desse tipo de dado, a gente não consegue ter mais detalhes para fornecer informações com maior qualidade ao cliente, tá? E outro ponto, né, para finalizar aqui esse estreitamento de relacionamento com o cliente, é como que o contador sabe o que compõe os insumos, os custos dos produtos do processo fabril desse empresário, tá? Então, quando a gente tem essa informação, a gente, como contadores, saberemos quais são os insumos que darão ou não crédito de impostos, por exemplo, reduzindo assim o custo do produto final, tá? Para exemplificar tudo isso que eu falei, eu vou trazer aqui um cenário, uma dramatização, que acontece no dia a dia das pessoas naturais, né? Que eu acho que facilitará o entendimento. Então, vamos lá. Um grupo de amigos está combinando um happy hour, ok? Então, pensa lá numa empresa que tem um grupo de pessoas e esses profissionais estão combinando um happy hour. E aqui o senhor Antônio, ele se prontificou em organizar esse happy hour, tá? Ele
já comentou que conhece um lugar que seria agradável para todos, né, na opinião dele. E aí, chegando lá no dia do happy hour, o senhor Antônio, que foi a pessoa que organizou esse happy hour, já tinha feito a reserva, ok? Ele queria ser o anfitrião, né, do grupo, por isso que ele chegou um pouco antes, e já combinou com o garçom como que seria a tratativa, como que seria cobrada a conta, né? Ele já combinou previamente que a conta final seria dividida em partes iguais com seus colegas, ok? E aí as pessoas foram chegando, gostaram do lugar, achou muito bonito, muito sofisticado, ok? E aí a primeira pessoa é a Bárbara, tá? São as outras pessoas do grupo. A Bárbara estava bem encantada com o lugar, achou super bonito, né? Mas estava resistindo ao cardápio, já que ela havia feito uma cirurgia bariátrica há um mês e ainda estava com uma restrição de dieta, ok? A outra pessoa que chegou foi o Carlos, também gostou muito do lugar, mas já chegou falando que ele ia pegar leve, né? Não sei se vocês repararam no slide anterior, mas é uma casa de carnes e cervejas, tá? E aí, o Carlos comentou que no final de semana ele teria uma prova de triatlo e não poderia consumir álcool nem carnes muito gordurosas, né? Então, ele estava ali com uma dieta também com uma certa restrição. A Daniela ficou impressionada com a carta de cervejas, né? A casa de carnes e cervejas, tá? Mas ela não iria beber, porque ela está seguindo firme nos encontros do AA. Olha só, né? O Eduardo, né, ele também gostou muito do lugar, né, mas ele se limitou ali a mesa o buffet de saladas e massas, porque ele é vegetariano, tá? E o senhor Antônio, que foi a pessoa que organizou o happy hour, né, estava lá todo alegre, né, chamando o pessoal para beber, né? Pois bem, ao final desse encontro, as pessoas perceberam que o senhor Antônio já estava bem alegrinho, né? Já tinha bebido bastante, tá? E aí eles estavam se organizando para ir embora, porque já estava um pouco tarde também. E aí pediram a conta, o garçom prontamente já cobrou de cada um a sua respectiva parte, tá? E a última a pagar foi a Bárbara, que, por coincidência, ela ficou com a conta inteira, tá? Todos pagaram, ela ficou com a conta. E aí, ao receber a comanda, né, ela se deparou com o seguinte, ó. O senhor Antônio, ele que foi a primeira pessoa que pagou, né, e foi o anfitrião, a pessoa que organizou o encontro, né? Se a gente observar aqui na comanda dele, que é a comanda A, tem uma quantidade aqui interessante de itens que ele consumiu. E a conta dele deu R$ 460, tá? Por sua vez, a Bárbara, que é a pessoa que ficou com a conta, pois foi a última a pagar, né, não tem uma quantidade tão grande, né, e os valores também não são tão altos, e a conta dela, a parte dela, equivalente ao que ela consumiu, é de R$ 92. Do Carlos, né, foi um pouco semelhante à conta da Bárbara, um pouquinho maior, R$ 100. Da Daniela, R$ 180. E do Eduardo, R$ 130, totalizando aqui os nossos R$ 962. Observem que há uma disparidade de valores em cada uma das comandas, tá? Mas o valor equivalente que cada um pagou, né? O valor que cada um pagou é de R$ 192,40, apesar do consumo terem sido diferentes, tá? Aí vamos refletir sobre essa situação, né? Tá aqui o senhor Antônio, né? Meio cheinho, né? Afinal de contas, ele consumiu bem, né? Bebeu bastante, tá aparentemente bem satisfeito, né? Por outro lado, a Bárbara tá meio surpresa com a situação, né? Afinal de contas, ela consumiu pouco,
ela também é recém-bariátrica, então ela não consumiu tanto, tá? E aqui ela tem o cofrinho dela aqui que está quebrado, né? Então vamos lá, refletir sobre essa situação. A forma com que a divisão da conta foi adequada, na opinião de vocês, né? Então vamos refletir sobre isso. Se essa condição da divisão da conta foi previamente acordada antes, tá tudo certo. Afinal de contas, foi combinado antes. Como dizem, o combinado não sai caro, né? Então, não houveram objeções em relação à forma de divisão da conta, tá? Não foram apresentadas outras sugestões de divisão da conta, né? Afinal de contas, todos concordaram em dividir a conta em partes iguais, né? Foi conveniente a situação, ok? Afinal de contas, não é todo dia que eles fazem um happy hour, né? Então, para que não haja um desconforto entre eles acordaram, né? É uma situação que não é tão frequente, então foi bem conveniente ao caso deles, né? Então, também foi útil ao caso, tá? Entretanto, a divisão foi feita de forma justa, né? A gente percebe que houve uma certa parcialidade. Afinal de contas, a pessoa que sugeriu o local, né? E sugeriu também a forma de divisão, foi a pessoa que mais se beneficiou dela, ok? Então, pode ter havido abuso por parte da pessoa que sugeriu a metodologia de divisão da conta, tá? Por outro lado, algumas das partes saíram, de certa forma, prejudicadas, ou podem ter se sentido prejudicadas, apesar de terem concordado previamente com a forma de divisão, ok? Então, não houve equidade, tá? Pois bem, isso também, eventualmente, acontece na empresa, pessoal, tá? Por quê? Aqui a gente falou de um cenário do cotidiano, né? Eventualmente, a gente combina com os nossos amigos e colegas de fazermos happy hour, para que não haja nenhum constrangimento, a gente concorda ali em dividir em partes iguais, afinal de contas, as pessoas estavam ali com o objetivo de se divertirem, né, de ter um momento de socialização, tá? Mas na empresa, a coisa não é tão bem assim, né? Então, a gente percebe que em inúmeras situações, esse tipo de cenário, ele também se aplica à empresa, né? E aí, cabe a nós entendermos em quais situações isso estejam acontecendo para que a gente adote critérios de rateios mais adequados, né, com a finalidade de mitigar esse tipo de situação. Ou seja, na empresa não é interessante que esse tipo de situação ocorra. Por quê? Na empresa, os eventos não são esporádicos, eles são recorrentes. Então, imaginem, se dentro da sua empresa você tem um departamento que é muito senhor Antônio e o outro é muito Bárbara, né? Certamente, em algum momento, o departamento Bárbara se sentirá lesada, tá? Então, é importante que a gente busque o equilíbrio, tá? E aí eu sempre trago aqui uma fundamentação, né? Focada aqui na contabilidade, né? Eu trouxe aqui o pronunciamento contábil 16, tá? Que é o pronunciamento que cuida ali, que trata da contabilidade de custos e estoques. Lá na seção 12, diz o seguinte: os custos de transformação de estoques incluem os custos diretamente relacionados com as unidades produzidas ou com as linhas de produção, como pode ser o caso da mão de obra direta. Também incluem a alocação sistemática dos custos indiretos de produção, ok? Então, esse é o ponto aqui, né? Quando a gente trata de rateio, a gente está tratando esses custos
indiretos. Por quê? Eles não são atribuídos diretamente aos produtos, né? Eles não são atribuídos diretamente às linhas de produção, né? Então, para esses custos, a gente aplica critérios de rateios, tá? Então, os custos indiretos são parte importante dos gastos que incorporam os produtos produzidos. Porém, a alocação desses custos não é tão simples, ok? Sendo, eventualmente, necessária a aplicação do rateio. O que é o rateio? É a distribuição proporcional de um recurso com uma base de dados já conhecida, às suas aplicações ou utilizações. Então, eu tenho um determinado gasto, tá? Eu vou verificar deste recurso quanto que é consumido por cada um dos departamentos, ou cada uma das linhas de produção, para que seja feita uma alocação de custos de forma sistemática, mas mais adequada, mais próxima do real possível, né? Entretanto, tem um ponto que é muito importante, que, por serem custos indiretos, né, a gente não consegue mensurar de forma precisa, né? O rateio, eventualmente, ele terá um grau de subjetividade, tá? Ele não é plenamente objetivo, tá? Quando a gente define um critério de rateio, ele pode ter um grau de subjetividade. Isso é conhecido e tido como adequado, tá? Existem várias opções de critério de rateio, porém, o que eu sempre digo, que é o mais importante é que o critério de rateio que a empresa adotar seja o mais próximo possível do real, para que aí a gente apure o custo de forma mais justa, mais adequada, tá? Vamos lá. Aqui eu trago para vocês uma empresa, ok? Que ela é uma empresa industrial, ela tem diversos gastos, tá? E destes gastos, a gente tem lá a parte do custo fixo. Esse custo fixo, pessoal, eu separei em dois aqui, ok? Uma parte que é o custo de manutenção, especificamente, e os demais gastos gerais de fabricação. O nosso foco aqui, neste tópico, será relacionado ao custo de manutenção, tá bom? Então, neste cenário, o custo de manutenção é composto aqui pela própria mão de obra dos profissionais que fazem os serviços de manutenção, os uniformes, os equipamentos de proteção individual e a depreciação dos equipamentos, das máquinas, das ferramentas que esses profissionais utilizam, ok? Então, observem que o total do custo com manutenção desta empresa é de R$ 52.500, ok? E aí, nessa hipótese 1, nesse cenário 1, os produtos recebem o custo na mesma proporção, ou seja, independente da linha de produção ou do produto, aqui eu coloquei como produto, que são 3, eles vão consumir os recursos de manutenção de forma iguais, tá? Então, cada um vai receber 1/3 do custo de manutenção, que dá R$ 17.500, independente do que foi utilizado. Esse é o detalhe. Então, aqui nós temos o cenário do rateio semelhante ao caso do happy hour. Todo mundo paga uma parte, tá? São 3 departamentos, os 3 departamentos vão pagar um valor igual. E a gente pode observar que, neste cenário, né, todos os produtos possuem uma margem semelhante, né? O produto A tem uma margem bruta de 19%, o B e o C de 17%. Então, são produtos lucrativos, olha que bom, né? Ok? Então, esse é o cenário, né? Cenário 1, divididos em partes iguais, né? Então, a hipótese 1 é rateada em partes iguais, ou, no caso, as linhas de produção, produtos comumente aplicados quando, né? Quando que a gente tem esse cenário de dividir em partes iguais? Quando a empresa é lucrativa,
né? Então, a empresa sendo lucrativa, geralmente ela utiliza critérios de rateios mais simplificados, tá? Porque a empresa está dando lucro, ela não precisa identificar onde que ela está sendo ineficiente. As empresas, elas assumem essa postura como premissa, porque tá tudo de vento em polpa, tá tudo muito bom, tá? A gestão da empresa vê o resultado de forma macro, consolidada. Então, quando a empresa adota esse tipo de critério de rateio, ela não está muito preocupada em identificar qual dos produtos é mais ou menos lucrativo. Os gestores da empresa vê o resultado como um todo, tá? E a gestão possui percepção que os seus produtos e a sua produção e são eficientes, né? Então, para ela está tudo muito bom, afinal de contas, a empresa é lucrativa. Quais são os prós deste cenário? Né? É fácil a aplicação. Você dividir o custo fixo, no caso de manutenção, em 3, cada um paga uma parte. Simples assim. Não requer revisão de critérios de rateio. Você está simplesmente dividindo pela quantidade de produtos ou de linhas de produção. É mais fácil, né? Pode gerar subsídio entre os produtos, mantendo o portfólio. Ou seja, se você divide em 3 e a empresa sabe que um determinado produto estaria consumindo mais, e esse excedente de custo a mais ela transfere para outro produto, ela consegue manter todos os produtos lucrativos, tá? O contra é que isso, de fato, pode distorcer os resultados entre os produtos e, eventualmente, na empresa também, tá? Porque a gente sabe que o custo do produto vendido, ele não reflete, naquele período, necessariamente, o custo de produção, tá? Ou seja, quando eu termino minha produção, esse custo vai para o estoque. E ele só é reconhecido no resultado da empresa quando esse produto for vendido. Aí ele vai impactar na nossa DRE, tá? Então, com isso, o resultado da empresa pode ser diferente, tá? Vamos para o cenário 2, tá? Os 3 produtos, neste caso aqui, vão receber o rateio conforme o faturamento da empresa, a receita da empresa. Então, por exemplo, o produto A, ele tem um faturamento de R$120 mil. Isso representa 19% das vendas da empresa. É 19% dos 619, que é o faturamento anual da empresa, ou mensal, tá? Então, o produto A vai contribuir pagando, né, assumindo o custo de 19% do total do custo de manutenção, tá? Então, desta forma, o total de custo de manutenção da empresa é de 52.500. Se o produto A vai pagar 19%, então ele vai assumir 10.177,71, ok? Da mesma forma, o produto B e o C, porém, nas suas proporções. O produto C, ele representa aqui, 45% das vendas da empresa. Então, ele tem condições de absorver mais custos, de acordo com este critério de rateio, tá? Pois bem, neste cenário, observem, a margem bruta do produto A é de 25% agora. Olha só, aumentou bastante, né? No cenário anterior, era de 17%, agora é de 25%. Poxa vida, o produto A é muito lucrativo com esses 2 critérios de rateio. O produto C, por sua vez, como ele paga mais em custos de manutenção, com este critério de rateio, né, ele acabou passando a ter uma margem bruta menor, de 14%. No cenário anterior, a margem era maior. E o produto B, ele está com a margem muito semelhante ao cenário 1. Tá? Então, neste critério de rateio, nós beneficiamos o produto A, né, ao ponto em que o produto C ele foi um pouco prejudicado,
tá? Esse critério de rateio, pessoal, as empresas também adotam, tá? Vamos lá, o critério de rateio, dando o custo de manutenção, que é o nosso exemplo, utilizando o critério de rateio das receitas geradas por cada produto, a gente tem no cenário em que a empresa é lucrativa, ok? Porque para a empresa ainda não está importando saber detalhes de cada produto, né? A gestão entende que os produtos que geram mais receitas devem contribuir mais com os gastos da fábrica. Então, quem produz e vende mais, ajuda mais, tá? A gestão também entende que os produtos que geram mais receitas devem subsidiar os produtos de menor volume de vendas, né? Então, o produto que eu vendo mais tem que ajudar mais, tá? E a empresa, né, a gestão da companhia, deseja manter o portfólio dos produtos, ou seja, manter os 3 produtos na prateleira, né? A produção dos 3 produtos. Quais são os prós desse critério de rateio? Fácil aplicação de rateio, né? Porque no momento em que nós vamos apurar os custos, nós vinculamos a proporcionalidade das receitas, né? Então fica bem fácil adotar esse critério de rateio. Pode gerar subsídio entre os produtos, né? Então, comparando a hipótese 2 com a hipótese 1, a hipótese 2 está fazendo com que o produto C subsidie mais o produto 1, o produto A, tá? Então, isso pode ser um posicionamento estratégico da companhia, inclusive, ok? Quais são os contras? Requer revisão periódica do rateio com base no percentual de vendas, né? Então, se eventualmente, num momento, o percentual de vendas entre os produtos mudar, você precisa ajustar o critério de rateio, tá? Porém, isso também pode gerar distorções entre os resultados de fato entre os produtos, tá bom? Pois bem, vamos para o critério, para a hipótese 3. Olha que interessante. Na hipótese 3, os produtos recebem os custos de manutenção proporcionalmente ao tempo despendido na manutenção de cada linha de produção. Ou seja, quem utilizou mais o recurso de manutenção vai consumir mais custo de manutenção. Imaginem, né? Se a empresa não tivesse o departamento de manutenção interno, como que seria isso? Imaginem que eu sou o gestor da linha de produção do produto A e uma máquina quebrou. Se eu não tenho uma manutenção interna, eu pego meu telefone, né, e vou ligar lá para uma empresa terceirizada para prestar o serviço de manutenção na minha linha de produção. E aí, quando o serviço for prestado, o prestador vai emitir uma nota e essa nota fiscal será consumida do meu departamento, do meu centro de custo, por exemplo, tá? Então, neste caso aqui, observem que dos custos de manutenção que continuam sendo R$ 52.500, nós só mudamos o critério de rateio nos 3 cenários, tá? E aí a gente percebe que o produto 1, a linha de produção do produto A, é a linha que tem maior volume de manutenção. Então tá aqui, ó. De acordo com as ordens de serviço de manutenção interna, 80% do tempo da equipe de manutenção foi dedicado para a linha A. Então, é justo que ela pague por esse volume, por esse serviço, por esse tempo de serviço dedicado a essa linha. E aí, com isso, a gente olha aqui, ó, que R$ 42.000 é o custo de manutenção da linha do produto A. Por consequência, né, os produtos B e C acabam absorvendo um custo menor, né? Porque eles não utilizaram tantos recursos de manutenção, então
não é justo que eles paguem mais, né? O que é justo é, eu pago por aquilo que eu consumi. Então, se o produto A consumiu 80% do tempo da equipe de manutenção, é justo que o produto A pague por esse tempo. Da mesma forma que é justo que o produto B só pague por 10%, que foi o tempo de dedicação. Tá? Então, esse é um outro critério de rateio. Nesta hipótese, observem o resultado desses produtos. Olha só, o produto A, neste cenário, ele passa a apresentar prejuízo. A margem bruta é menos 2%, tá? Ao passo que o B aumentou bastante, né? Foi para 23%, e o produto C, 21%, tá? Então, aqui, né, de acordo com esse critério de rateio, o cenário muda completamente, tá? E aí fica a reflexão para vocês, né? Dos 3 cenários, qual cenário vocês acham mais justo? Né? O cenário de cada um paga por 1/3, ou o cenário que quem vende mais ajuda mais, ou o cenário em que quem consome mais paga mais, tá? Esse é o ponto. Os 3 critérios de rateio são utilizados, tá? Mas cada um vai apresentar um resultado diferente. Então, na hipótese 3, né, que é na proporção da utilização do recurso, e aí o recurso é a equipe de manutenção, a gente percebe que a empresa quer se manter lucrativa. Então, a empresa que utiliza esse critério de rateio, ela quer identificar o custo de fato de cada um dos seus produtos, ok? Então, ela quer se manter lucrativa porque se ela sabe qual que é o produto que é mais lucrativo e o que não, ela eventualmente ela pode decidir em tirar um determinado produto do seu portfólio. Ou, por outro lado, ela pode incentivar a produção de um produto que é mais lucrativo. Ou, ainda assim, ela identificando que tem um produto que não é tão lucrativo, estudar o que pode ser feito para aumentar a lucratividade daquele produto, tá? Observem, gente, a gente só considerou um critério de rateio, que é o recurso de manutenção. E um critério de rateio mexeu completamente na lucratividade dos produtos da empresa, tá? Vamos lá, ó. A empresa decide atuar com apenas produtos lucrativos e eliminar os produtos que não são lucrativos. Como eu falei, ela pode tirar do portfólio um determinado produto que não seja lucrativo, tá? A gestão deseja avaliar os custos efetivos de cada linha, quando ela utiliza esse critério de rateio. Além disso, ela pode avaliar a viabilidade de manter o departamento ou utilizar recursos de terceiros. Esse é um ponto interessante, tá? Porque a gente está, neste caso, avaliando o critério de rateio do departamento de manutenção. Então, o departamento de manutenção, ele não é necessariamente vital para o funcionamento da empresa. A empresa pode optar por mantê-lo ou por terceirizar, né? Muitas empresas não têm um departamento de manutenção interno. As empresas, nesse cenário, elas chamam uma empresa parceira para fazer a manutenção quando for necessário, tá? Quais são os prós? A empresa apresenta os resultados mais adequados por linha de produção ou por produto. Não há subsídio entre as linhas de produção ou produto, né? Nenhum ajuda o outro, né? E aí permite maior segurança na tomada de decisões, porque se você tem esse cenário, o gestor sabe que o produto A não apresenta lucros, né? Então, ele tem um poder de tomada de decisão de, eu vou continuar assim porque o meu produto ele é estratégico, que é atrativo para um produto que é mais lucrativo, por exemplo, tá? Quais são os contras? Requer apontamento e controles das ordens de serviço de manutenção. Opa! Então, aqui a gente evidencia que, para que a gente tenha uma maior riqueza de informações para a tomada de decisão, a gente precisa de mais controles, tá? Essa é a contrapartida, tá?
E aí a gente vai falar dessa riqueza de detalhes, né? Porque aqui a gente, como eu citei, a gente precisa de apontamentos, né? De informações da nossa fábrica, tá? Pois bem, vamos voltar à nossa empresa e aqui estão apresentadas as ordens de serviços de manutenção, tá? Então, ó, a gente sabe que o custo fixo de manutenção da empresa é de R$ 52.500, tá? A gente viu lá que tem a mão de obra, o equipamento de proteção individual, o uniforme e a depreciação das ferramentas e máquinas do departamento de manutenção, ou seja, é um custo fixo, tá? Pois, além disso, a empresa, né, os profissionais dessa área, eles trabalham 220 horas mensais. Então, essa é a capacidade de prestação de serviço em relação ao tempo, ok? Então, aqui estão as ordens de serviço de manutenção, distribuídas nos 3 produtos. Olha lá, ó. 80% foi dedicado ao produto A, 10% para o B e para o C, totalizando aqui os R$ 52.500. Olha que interessante. Então, esse é a ordem de serviço, os apontamentos que forem entregues para o departamento contábil para fazer essa apuração, ok? E aqui, pessoal, vamos lá. Imaginem que eu sou o gestor do departamento de manutenção. Então, quando eu vou prestar uma evidência de controle, né? Eu não quero que essa evidência me mostre para a empresa, para os gestores, minhas ineficiências, né? Há um termo em latim, né, que traduzido fica o seguinte: ninguém é obrigado a se incriminar. Então, imaginem o seguinte: se eu sou o gestor da manutenção e eu estou gerando informações para a contabilidade de custos, por exemplo, eu não quero deixar evidente de que eu estou tendo um desperdício de recursos da empresa, eventualmente, a menos que os controles me obriguem a isso, que é o que geralmente acontece, tá? Então, a gente criou aqui um cenário de aumentar a qualidade de informação, tá? Porque se eu deixo toda a informação no departamento, o departamento ele pode criar mecanismos para que os dados não sejam tão transparentes, tá? Então, a empresa pode implementar formas de que não haja esse tipo de distorção. Então, o controle é um pouco mais completo. Então, a partir de agora, para que a gente tenha uma transparência maior em relação aos dados que são prestados, a gente muda ali, nesse exemplo, eu estou mudando a informação que será prestada. De qual forma? Eu vou saber quando que uma ordem de serviço foi aberta e quando ela foi encerrada, tá? Porque dessa forma eu sei quanto tempo minha máquina ficou parada, por exemplo. Eu também sei quanto tempo a equipe de manutenção ficou efetivamente trabalhando. Pois bem, vamos lá. Então, imaginem que agora eu implementei na minha ordem de serviço de manutenção essas informações, tá? Aqui as informações continuam as mesmas, mas eu incrementei 2 campos. Um campo é o início de prestação de serviço da ordem de manutenção. E o final, o segundo campo seria o término, em que horas eu terminei, tá? Então, com isso, a gente tem o apontamento de horas. Antes, nós tínhamos nessa apresentação, que era o tempo proporcional. A informação está correta. Estava correta já no cenário anterior. Ela continua correta igual, porém, ela tem um detalhe a mais. A quantidade de horas em que a minha equipe de manutenção trabalhou. E observem aqui, ela trabalhou 100 horas. Se vocês se recordam alguns slides anteriores, a equipe de manutenção, ela fica à disposição da empresa por 220 horas. E ela só está trabalhando por 100. Olha que interessante, né? Quando isso vai para a contabilidade, né, ele faz essa proporção.
tá? Então, os meus recursos, lembram lá do CPC 16, lá na seção 12, que dizia: os custos fixos serão distribuídos sistematicamente, aliás, os custos indiretos serão distribuídos sistematicamente aos produtos, tá? Então, os meus custos fixos, no caso de manutenção especificamente, em nosso exemplo, representam R$ 52.500, eu preciso distribuir aos meus produtos. Então, contabilmente, eu vou distribuir os R$ 52.500. Mas, quando a gente agrega esse detalhe da quantidade de horas que foram trabalhadas efetivamente, eu consigo identificar quanto tempo a minha equipe ficou ociosa. E desta ociosidade, quanto custa essa ociosidade? Ok? Ou seja, eu tenho uma equipe que está à minha disposição durante o mês, 220 horas, mas eles estão trabalhando só 100 horas, tá? Então, eu tenho uma referência de ociosidade, tá? Que está me custando mensalmente 28 mil. Poxa vida, eu estou pagando, gastando, né, 28 mil para nada. Porque dos R$ 52.500, que é o que custa a minha estrutura de manutenção, eu estou consumindo, de fato, só 23.800. Então, os 28.600 é um gasto de ociosidade. Aí o gestor tem uma informação a mais, uma riqueza de detalhe a mais. Ele, sabendo disso, ele vai avaliar, poxa vida, eu gasto R$ 52.500, e desses 52 eu estou utilizando, de fato, 23. Neste cenário, será que vale a pena eu manter essa equipe, mesmo havendo ociosidade? Ou será que vale mais a pena eu extinguir o departamento e fazer uma contratação de terceiro quando houver necessidade de manutenção? Olha só, a gente, com essa informação, nós demos ao gestor da empresa uma capacidade de tomar uma decisão a mais. Se nós não tivéssemos essa informação, nós não teríamos como passar para o gestor essa possibilidade de decidir entre ter ou não ter o departamento interno. Agora a gente consegue fazer com que, né, dar subsídios para que ele faça essa avaliação. Então, o que o gestor vai avaliar? Eu gasto R$ 52.500 com o meu departamento interno. Sendo que eu sei que eu estou gastando 28 mil com os funcionários ociosos. Se eu extinguir esse departamento de manutenção interno e contratar externo, eu tenho o seguinte cenário, quando a minha máquina quebrar, o gestor da linha de produção precisa ligar para a empresa terceirizada, há um tempo de deslocamento, né? Esse tempo de deslocamento, a minha máquina está parada, eu não estou produzindo, ok? E eu não estando produzindo, eu não gerarei mais riquezas, né? Eu tenho que produzir desses produtos provenientes das minhas produções, eu vou vender, que consequentemente vai gerar lucratividade para a companhia. Se a minha máquina ficar parada por mais tempo, né, eu terei um custo fixo maior. Tá? Então, o gestor, com isso, ele tem essa capacidade de decisão. É melhor manter uma área de manutenção interna, onde se a máquina quebrar, eu já ligo em 2 minutos, a equipe já está lá prestando manutenção, mesmo havendo uma ociosidade, ou eu não tenho isso interno, eu terceirizo, quando a minha máquina quebra eu ligo, só que eu tenho que ficar esperando o prestador de serviço chegar até a minha empresa. E esse tempo parado, né, vai me gerar algumas horas, que as horas paradas têm o custo fixo da fábrica unitário, que será aumentado, ok? Então, é uma decisão que o gestor precisa tomar,
e com base nestes dados, ele tem essa capacidade de tomar a decisão, ok? Conclusão, né? Aqui eu gosto dessa imagem, que ela traduz muito este cenário. Observem aqui, ó, a imagem superior, tem um rio, né? Um lago, que ele está mais cheio. Então, façam um paralelo dessa água, né, da água desse lago, sendo a lucratividade da empresa, né? Quando a empresa é lucrativa, a sujeira que está embaixo, ou seja, não a sujeira no sentido de ineficiências das empresas, elas estão encobertas. A gente não dá tanta atenção para certos detalhes, para certas informações. Por quê? Porque a empresa é lucrativa, está tudo muito bom. Entretanto, quando o nível de lucratividade da empresa, que é a imagem inferior, começa a diminuir, essas ineficiências começam a aparecer, né? E aí a gente não pode permitir que essas ineficiências sejam maiores que a nossa lucratividade. O objetivo aqui da contabilidade de custos, nesta palestra, é mostrar que, mesmo com a empresa num cenário muito positivo de lucratividade, ela pode ter, sim, ineficiências que a gente pode atuar para mitigar essa ineficiência, o risco de, eventualmente, ela reduzir a lucratividade da empresa, tá? Então, esse é o nosso recado aqui. Mesmo a empresa sendo lucrativas, é importante que ela tenha uma contabilidade de custos com um grau de acuracidade muito grande, né? Que ela gere informações para os gestores da companhia de forma que eles tenham condições de tomarem sempre as melhores decisões, ok? Então, esse mergulho em custos, né? Assim como no lago, nem sempre o problema está visível na superfície, tá? A contabilidade de custos só cumpre seu papel quando vamos além do óbvio, né? A gente mergulha no produto. Quando a gente mergulha nos processos, nos detalhes e na realidade operacional. Por isso que é tão importante a área contábil, a área de custos, se envolver no processo operacional, porque só assim a gente consegue ter um nível de riqueza de informação muito maior, tá? É nesse mergulho que encontramos distorções, vícios ocultos, né? Situações em que sempre acontecem, mas ninguém dá a devida relevância, e oportunidades que realmente fazem diferença na tomada de decisões, né? Porque decisões baseadas na superfície podem parecer seguras, mas são construídas sobre informações que não mostram toda a verdade. Por isso que eu reforço, quando a empresa tem um perfil de ser mais lucrativa, ela não se aprofunda nesse tipo de detalhe, né? Porque está tudo muito bom, ok? Então, para que a gente forneçam dados, né, mais ricos, a gente precisa se envolver, sim, com maior ênfase nos processos dos nossos clientes. Então, quem não mergulha, decide apenas com base numa leitura superficial, né? Então, esse é o nosso convite aqui para que a gente mergulhe mais na contabilidade de custos, ok? Certo, gente? Valmir, rapaz, que aula, hein? Foi muito gratificante. Eu estava aqui pensando, né? Eu acho que nessa matéria de custos, né, dá para se fazer um simpósio de uma semana, né? E não uma palestra de uma hora, né? É verdade, professor, é verdade, porque quando a gente começa a tratar de contabilidade de custos, né, a gente vai, como o exemplo, né? Eu peguei aqui, ó, 3 formas de rateio, né? Da terceira forma de rateio, a gente entrou num detalhe um pouquinho maior, que seriam 2 informações, né? Do início e do final, que aí já se desdobrou em mais uma possibilidade de tomada de decisão. Então, de fato, pode criar um simpósio aí. Ô, Valmir, assim, em nome de todos os participantes, né? E de toda aquela eficiente equipe do CRC, né? Do Conselho Regional do Paraná, né? Que toda quarta-feira está auxiliando na escola técnica, né? A gente queria agradecer
por você estar compartilhando todo esse conhecimento, né, com a gente, porque a gente tem maioria de profissionais contábeis que está nessa área, né? Se você me permite fazer um comentário, que você fez logo no começo, você falou que às vezes o contador chega a ser quase que um psicólogo, às vezes, né? E de fato, eu sou empresário contábil e a gente passa por isso, sabe? Eu me chamou a atenção e eu já tinha percebido algo semelhante a isso. É interessante. Uma pergunta que eu queria fazer a você, de que veio aqui para a gente, esse sistema de custo e rateio de custo é um universo, isso muito grande, né? Um universo ali que a gente mergulha, para essa empresa funciona dessa forma, para outra empresa às vezes não funciona dessa forma, né? Eu queria que você falasse um pouquinho ali, como identificar se o critério de rateio está adequado ou inadequado para aquela empresa. É possível você discorrer um pouco sobre isso? Sim, eu vejo da seguinte forma, o critério de rateio, como eu até citei, né? O critério de rateio mais adequado é aquele que se aproxima mais do que de fato está acontecendo, né? Claro, como eu também citei, os critérios de rateio sempre terão certos graus de subjetividade. Então, eles não necessariamente serão perfeitos, mas o mais adequado é que ele transpareça a realidade, né? Chegue mais próximo do real possível. Esse é um ponto fundamental, ok? Eu vi que naquele exemplo 3, acho que no produto A, ele chegou a dar prejuízo quando você mudou a forma de rateio ali, né? E isso é uma realidade dentro da empresa que muitos empreendedores, empresários ali, passam no dia a dia que está preocupado com a atividade da empresa ali, não se preocupando muito com a forma de ratear esses custos, né? É De fato. verdade. Uma outra pergunta aqui: para quais tipos de custos devem ser aplicados rateios? De custos diretos ou indiretos, ou em ambos os custos que são rateados? Jóia. Por definição, né, e o próprio CPC, ele dá essa dica, tá? O CPC, né, nós da área contábil, da área de custos, a gente segrega o que é custo direto e o que é custo indireto. Então, custo direto, ele deve ser alocado diretamente àquele determinado produto ou à linha de produção. Então, cabe ao rateio ser aplicado aos gastos indiretos, né? Porque eu não consigo atribuí-lo diretamente a um produto, por isso a classificação como indireto. Então, seria para os custos indiretos. Indiretos, né? Tá certo, tá certo. Uma última pergunta, e depois, se você quiser, já pode fazer um complemento ali já, né? Definição do critério de rateio pode ser considerada uma decisão estratégica da empresa? A decisão do critério de rateio, ele é uma decisão da empresa, certo? E aí eu vou reforçar, né? Quando a gente vai fazer a apuração de custos, né? A definição do critério de rateio, por si só, ele já é uma decisão da companhia. Entretanto, né, como eu também comentei, o critério de rateio que transpareça para a empresa ser o cenário mais próximo do real possível, ele sempre é adequado. Se estrategicamente, como eu citei no exemplo, no cenário de hipótese 1 e 2, a empresa desejar, por exemplo, subsidiar um determinado produto, ela pode tomar isso como uma contabilidade com uma visão mais gerencial, né? Então, gerencialmente, a empresa até pode ter essa postura de não inserir ou aplicar um critério de rateio mais próximo da realidade, por uma definição gerencial, mas por uma definição contábil, o mais adequado é o critério de rateio que mais se aproxime com a realidade. Tá certo, ótimo. Porque cada empresa tem o seu método, né, de trabalho e de ratear esses custos normalmente. Para finalizar, professor Homer, que mensagem o senhor deixaria ao contador que, diante da pressão ali do dia a dia, acaba não aprofundando a análise dos custos e pode estar tomando decisões com base em informações superficiais? Aí você pode fazer suas considerações finais já, por favor. Tá joia. Então, vamos lá. Como o senhor mesmo, né, professor, comentou, o senhor é profissional da área contábil, né? Sim. Então,
para que a gente consiga estreitar a relação com os empresários. Eu sei que a nossa vida de contador é bastante corrida, né? Mas, quando a gente estreita essa relação com o empresário, cria um vínculo, um laço de confiança, e aí o empresário ele passa a ter uma visão um pouco diferenciada do contador que se aproxima dele. Porque ele sabe que o contador detém um volume de informações e dados que podem mudar, eventualmente, até o rumo da empresa, como a gente viu aqui no nosso exemplo, né? A gente percebeu que a empresa estava adotando um critério de rateio em que não necessariamente era o mais adequado, né? Quando a gente aplica um critério de rateio contábil mais próximo da realidade, a gente transparece para o empresário em que ele estava trabalhando com um produto que não é lucrativo. E aí isso o empresário vê valor, né? Então, nós da contabilidade de custos, a gente precisa entregar esse valor para o empresário, né? Eventualmente até como um serviço de consultoria, né? Quem sabe? Afinal de contas, nós estamos agregando valor ao nosso trabalho e oferecendo esse trabalho para o empresário, tá bom? Tá certo. Bom, professor Valmir, mais uma vez, muito obrigado, né? Obrigado mais uma vez aqui ao pessoal do CRC, né, que sempre está auxiliando a gente nessa escola técnica, né, que eu acho que é um material muito importante que traz para nós profissionais contábeis. Toda semana, né, a gente está aqui e ligadinho ali no coisa. Muito obrigado mais uma vez, tá? Convidado para voltar com outros temas e com mesmo este tema, né? Outras vezes, o senhor fica muito bem à vontade. Ótimo, professor. Eu que agradeço aí o convite, a intermediação aqui do senhor, né, como o nosso anfitrião, agradeço aqui pelas perguntas, agradeço ao CRC do Paraná pela oportunidade e me coloco à disposição. Gostaria de mandar um abraço para a Cibele, para a Sara, que fizeram a intermediação aqui da nossa palestra, e a todos os contadores do Paraná e do Brasil no geral. Isso, do Brasil, que a gente tem do Brasil todo. E assim encerramos este encontro com uma reflexão importante. A contabilidade de custos vai muito além dos números. Ela revela a realidade das operações e sustenta decisões mais conscientes e eficazes. Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe este conteúdo. Nosso compromisso é fomentar conhecimento e apoio técnico para uma profissão cada vez mais forte, estratégia e preparada para os desafios do presente e do futuro. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Siga este conselho.